Então vamos lá, nós estamos aí na nossa penúltima aula da teologia do pacto. Então, aula após aula, durante essas semanas, nós aprendemos sobre como Deus conduziu o plano de redenção que alcançou todos nós, as etapas de um único grande plano, cuja narrativa nós encontramos desde Gênesis até Apocalipse. Então, aquilo que nós constantemente aprendemos aqui na igreja sobre a metanarrativa do Evangelho, a criação, a queda, a redenção, a missão e a consumação, ela se encaixa nisso que nós estamos vendo sobre a teologia do pacto. Hoje nós vamos falar sobre a aliança do reino. Finalmente, nós saímos dos estágios mais iniciais e damos um grande salto, atingindo aí a aliança que Deus fez com Davi. E quando nós pensamos naquilo que Deus fez com Davi, nós estamos já bem pertinho daquilo que nós vamos ver no final, que é a aliança da consumação, a aliança que nós temos com Jesus Cristo. Então hoje, a aliança do reino, a aliança que Deus fez com Davi, a nossa 7ª aula. Nós estamos vendo, então, desde Adão, passando por Noé, Abraão, Moisés e Davi. Então veja que nós passamos por muitos estágios. Adão é a aliança da criação. Noé, nós temos a aliança da preservação. Nós temos com Abraão a aliança da promessa. Com Moisés, nós temos a aliança da lei. E nós vimos que com Moisés, Deus ele termina de formar a identidade desse povo. O que Deus requer desse povo? Quais são os termos da aliança que Deus quer estabelecer com esse povo, que é chamado para ser um povo de sacerdotes, um povo que mostra ao mundo e às nações sobre a grandeza desse Deus. Agora, se nós temos lei, o passo mais para frente é de nós termos a consolidação de um modelo de governo. Ou seja, nós estamos falando da aliança que Deus estabelece com Davi, quando nós temos a formação de um reino, no sentido geográfico, no sentido político, mas esse reino aponta para a realidade do próprio governo de Deus sobre o seu povo. Então nós temos uma sequência muito lógica aqui sendo estabelecida e hoje nós vamos aí investigar aquilo que Deus se compromete a fazer com o seu servo Davi. A aliança com Davi também é chamada de aliança davídica. Então, explorando um pouquinho a relevância dessa aliança davídica, na aliança davídica, os propósitos de Deus de redimir um povo para si atingem seu estágio culminante de realização no que diz respeito ao Antigo Testamento. Então, quando nós analisamos só o Antigo Testamento, nós chegamos no ponto mais alto do relacionamento da aliança de Deus com o seu povo, e com Davi o reino chega. Deus estabelece formalmente a maneira pela qual governará o seu povo, e em vez de governar de um santuário móvel, ou seja, do templo, Deus reina a partir do Monte Sião, ou seja, aí que começa a ganhar importância a figura da cidade de Jerusalém, que é onde Davi vai estabelecer a capital do reino que ele vai construir. Mas Davi não é um elemento isolado na história. Davi é uma sucessão daquilo que Deus já estava fazendo no sentido de consolidar o reino às pessoas. Porque Davi não é o primeiro rei de Israel. O primeiro rei de Israel é Saul. E o reino de Saul acontece numa situação meio que inusitada. O último juiz, que é Samuel, ele já está nos seus últimos anos e o povo vem pedir que Samuel aponte o rei. O povo queria um rei como as outras nações tinham, um rei que pudesse sair à guerra, que pudesse liderar o povo, que eles pudessem ter uma certa unidade, uma centralização política. Isso era uma sinalização na época que o povo não queria mais que Deus os governasse, que homens governassem em lugar de Deus.
Nós temos toda aquela confusão que acontece na vida de Saul. Saul, ele é rejeitado, e Deus aponta um homem segundo o seu coração, que é Davi. Então, Davi é a recuperação do domínio de Deus, mas só que se utilizando já de um meio que Deus permitiu que o povo tivesse, que é por meio do reino, da instituição da figura de um rei, de um sistema político lá colocado. E quando nós vemos a história de Davi antes dele ser efetivamente rei, passa por esses estágios de ser perseguido por Saul. Saul, ele cai em desgraça, ele acaba morrendo, e aí Davi assume o poder como o herdeiro natural do reino, que não passa para os filhos de Saul, mas para o próprio Davi, porque Davi é reconhecidamente aquele que foi a pessoa indicada, ungida por Deus. E aí que começa toda a história. Davi tem uma série de iniciativas políticas para unificar todo o povo, e a partir de 2 Samuel, capítulo 5, nós temos aí os estágios que antecedem o compromisso que Deus faz com Davi. 2 Samuel 15, Davi toma Jerusalém dos jebuseus e estabelece essa cidade como um lugar permanente para o seu trono, ou seja, é a capital de onde Davi vai governar todo o reino. Segundo Samuel 6, Davi traz a Arca da Aliança para Jerusalém, indicando que Jerusalém não é apenas a capital política, mas também a capital espiritual. E a gente precisa abrir um grande parênteses aqui para dizer que na época não há divisão entre Estado e religião. Estado é religião e religião é Estado, é tudo junto e misturado. Então Davi, ele tem uma sacada muito importante. Vamos colocar o centro de todo o governo e de toda a máquina pública e de todo o funcionamento religioso num só lugar, que é Jerusalém. E a partir de então, Jerusalém ganha uma importância muito grande no Antigo Testamento. Agora, nós temos aí a continuação, 2 Samuel 7, Deus dá a Davi um descanso em relação a todos os seus inimigos. Até então, Davi está lá em constante guerra. Antes de ser rei, Davi já era guerreiro. Depois que Davi ele assume o trono, ele continua a lutar contra os inimigos para estabelecer o seu poder, mas Deus dá um descanso nessa jornada de guerras para Davi, para que Davi tivesse uma certa estabilidade para firmar o seu trono e para que Deus pudesse, então, assumir um compromisso com Davi. Onde nós encontramos as cláusulas da aliança que Deus faz com Davi? 2 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 5. Então, veja com atenção, ouça aí a leitura do texto que eu vou fazer. Vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas? Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo: por que você não me construiu um templo de cedro? Então, a grande questão aqui é que Davi, quando estava tudo bem, tudo legal, queria construir o templo para Deus lá em Jerusalém. O projeto do templo que vai ser construído com Salomão, na verdade, é todo de Davi. Deus falou o seguinte: você não vai construir o templo. E Deus pergunta para Davi: quando é que eu te cobrei que você fizesse isso? E vai mais além: eu cobrei mais alguém antes de você que me construísse um templo? Eu fui indo de região a região, naquele tabernáculo, naquele templo móvel, acompanhando o povo aonde que o povo fosse. Então eu não exigi de você um templo. Agora, eu quero fazer um compromisso com você. E o texto continua: agora, pois, diga a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos,
Eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Deus relembra a Davi o seguinte: olha, lembra de onde eu tirei você. Quem você era, Davi? Você era o caçula, pastor de ovelhas, alguém que não tinha nenhuma relevância, e eu tirei você dessa condição, e agora eu estou estabelecendo você como o cabeça, como o rei de todas as coisas, e eu farei o seu nome famoso. E providenciarei um lugar para Israel, meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar, e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. O que Deus garante a Davi é o seguinte: olha, eu tirei você lá da área mais humilde de Israel e estou colocando você como rei. E eu me comprometo a manter você e a sua dinastia reinando sobre Israel para sempre. Esse é o termo da aliança. É um termo que é um estágio a mais daquilo que nós estávamos vendo nas semanas passadas. Com Abraão, nós temos a promessa da formação de um povo. Com Moisés, nós temos o estabelecimento da identidade desse povo e o que esse povo deveria fazer. Agora, com Davi, nós temos como esse povo vai ser governado. E o cerne da aliança que Deus faz com Davi, não é que Davi e os seus filhos fossem os manda-chuvas, que eles mandassem e desmandassem, que eles fossem poderes totalitários ou autoritários. Não, a intenção de Deus aqui é clara. Eu, o Senhor, vou governar o povo por meio de vocês. E é eu, o Senhor, que vou garantir que essa dinastia não terá fim. Então, esse é o pacto que Deus faz com Davi. Um dos mais admiráveis aspectos de 2 Samuel 7 é o relacionamento muito íntimo entre o conceito de dinastia e o conceito de lugar de habitação. São duas coisas que Deus fala para Davi. No versículo 5, vá dizer ao meu servo que assim diz o Senhor, você construirá uma casa para eu morar, ou seja, Deus está falando do templo. E lá embaixo no versículo 11, Deus fala o quê? Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Então, o que Deus está falando para Davi é o seguinte: você não vai construir o templo vai ser construído pelo seu filho, mas eu vou constituir a sua casa, a sua dinastia. Você quer fazer um templo para mim? Não é para você, mas eu quero fazer uma casa para você, uma dinastia para você, estabelecer o seu reino. Porque aqui eu tenho que entrar em assuntos um pouquinho técnicos. Vamos ver se você consegue me entender. Quando no versículo 5 Deus pergunta, você construirá uma casa para eu morar? Essa casa, esse termo casa no hebraico, é o mesmo termo que é aplicado no versículo 11 quando se refere à dinastia.
Por isso que nas versões antigas nós temos lá expressões como a casa de Davi. Não é a casa de Davi com o telhado. Não é o apartamento onde Davi morava. Não é o palácio onde Davi habitava. Não, é a dinastia, porque a casa, na concepção hebraica, tem a ideia de onde você mora, mas, muito mais do que isso, quem mora dentro de uma casa? Uma família. Então, o jogo de ideias é esse. Davi, você não vai construir uma casa para mim, eu vou construir uma casa para você. Davi, você não vai construir um lugar de habitação para mim, eu vou constituir em você uma dinastia eterna. Davi não construirá a casa de Deus, mas Deus construirá a casa de Davi. A inversão das frases alterna lugar de habitação com dinastia. Em ambos os casos, a perpetuidade é o ponto de ênfase. Ou seja, Deus garante para Davi um reino eterno. Davi deseja estabelecer para Deus um lugar de habitação permanente em Israel. Mas Deus declara que ele estabelecerá a dinastia perpétua de Davi. O efeito claro desse estreito intercâmbio, com base na figura da casa, é ligar o governo de Davi ao governo de Deus e vice-versa. Deus manterá seu lugar de habitação permanente como rei em Israel, mediante o reinado e a linhagem de Davi. E é aí que mora a importância do personagem histórico Davi. Porque Davi é o símbolo do governo de Deus sobre todas as pessoas. A casa de Davi, a dinastia de Davi, é o governo perpétuo de geração a geração, desse Deus que estabelece uma aliança e que governa por meio dessa família especial. Então, gente, preste atenção. Deus, de capa a capa da Bíblia, sempre trabalha com o conceito de eleição e de escolha. Deus escolhe uma família, e nessa família Deus escolhe um povo. E dentro desse povo, Deus escolhe uma dinastia específica que tinha a missão de representar visualmente o governo de Deus. Na tese e em teoria, tudo muito bonito. Agora, nós já sabemos, porque nós lemos o Antigo Testamento, que alguma coisa desandou no meio do caminho. Muitas coisas erradas aconteceram. Mas, antes de nós chegarmos nisso, nós temos que ter claro que Deus tem um compromisso de chamar um povo, de lhes dar a identidade e de governar esse povo. A expectativa do castigo desse Filho de Deus, no versículo 14, desfaz qualquer esforço do sentido de acabar com o conceito de reino dividido no Antigo Oriente Próximo, manifestado da maneira como Israel entende a sua monarquia. Veja só o versículo 14. Eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Então Deus já está deixando claro o seguinte: olha, vocês vão governar em meu nome. Mas se vocês pisarem na bola, eu vou disciplinar vocês. Porque a ideia é que eu reine por meio de vocês, na pessoa de vocês. Então a figura majestática, a figura do rei em Israel, sempre esteve sujeita à atividade disciplinadora do Deus verdadeiro, como demonstra adequadamente a história da monarquia. Sempre Deus tem um interesse em governar o seu povo. Por meio de reis, como aconteceu, mas quando os reis tinham algum problema, Deus fazia sempre questão de enviar o quê? Uma voz disciplinadora. Na figura de quem? Por exemplo, dos profetas. Davi tinha um profeta de corte, que era Natã. E Natã era o profeta que várias vezes chamou a atenção de Davi, quando Davi pisou na bola. Vários reis de Israel tiveram profetas com esse papel. E vários deles são profetas que deixaram escritos os seus livros que estão no Antigo Testamento. A declaração de 2 Samuel 7,14 de que o filho de Davi é também filho de Deus, veja só o que diz lá: eu serei pai e ele será o meu filho.
No conceito do antigo Oriente Próximo, na antiguidade, os reis eram considerados o quê? Filhos de Deus. Mas Deus está falando que Ele vai considerar os reis como seus filhos. Então é daí que nós temos o conceito teológico de filho de Deus nascendo, é algo embrionário. Então, o filho de Davi também é filho de Deus. Quem é chamado de filho de Davi e filho de Deus no Novo Testamento? O próprio Jesus. Então você vê que há uma conexão acontecendo aí com a pessoa de Jesus. E essa filiação divina oferece a base adequada para os desenvolvimentos posteriores que apontam em direção ao Messias divino, ou seja, a pessoa de Jesus. Por exemplo, Isaías fala muito claramente de um filho nascido para assentar-se no trono de Davi, que se chamará Deus Forte. O salmista refere-se claramente ao rei de Israel como o trono do próprio Deus. Então há essa conexão inseparável entre a figura do rei e o governo que Deus quer exercer por meio dessa figura. Consequentemente, a história da redenção prova que, em um único sentido, o Filho de Deus é também o filho de Davi é o Filho de Deus. O rei de Israel, então, mantém um papel único em relação à aliança. Ser o rei em Israel é estar em relação de aliança com o Senhor. As duas posições estão inseparavelmente ligadas. Além disso, o rei, em sua posição de cabeça nacional, é um mediador da aliança perante o povo. Em virtude do seu ofício, ele atua como mediador da aliança. Então, o rei não era apenas um líder político em Israel. Ele tinha também uma atuação de mediação da aliança. Lembra lá atrás, no começo do ano, nós aprendemos sobre os 3 ofícios de Cristo. Cristo, ele é o quê? Rei, sacerdote e profeta. Por que Cristo é rei? Porque a figura real aponta direto para o governo desse Deus. E o rei humano, ele é o ponto de contato com esse Deus, que por meio desse rei, administra a sua aliança ao povo. Por isso, em seu ofício de mediador da aliança, o rei não somente representa Deus em sua autoridade como Senhor da aliança para o povo, ele também representa o povo diante de Deus, como cabeça do povo. Ele personifica o povo, bem como a sua causa perante o Senhor. Então, vamos lá. Temos o profeta, temos o rei e temos o sacerdote. O sacerdote é aquele que representa Deus diante do povo. O profeta é aquele que representa o povo diante Não, eu inverti. O sacerdote é quem representa o povo diante de Deus. O profeta é a voz de Deus para o povo. Então, é a presença de Deus para o povo. O rei, ele assume meio que uma interseção dessas duas coisas. Ele é ao mesmo tempo representante de Deus para o povo e é o representante do povo para Deus. Por isso que a questão do rei é muito importante. E por isso, mais da metade do Antigo Testamento se debruça na narrativa dos reis. As literaturas de Samuel, literatura dos reis, os cronistas, falam dos reis. Por que falar dos reis é importante? Porque os reis têm um papel importante naquela época. Naquela época. Hoje, não se aplica para nenhuma liderança política. A dupla responsabilidade, então, é algo que precisa estar bem consolidada dentro de nós. Mediação. O rei serve para mediar. Hebreus, lá no Novo Testamento, vai desenvolver a mais essa ideia. Primeiro, o escritor de Hebreus estabelece o papel único de Jesus como filho em contraste com os mediadores angélicos da antiga aliança. Então, Hebreus enxerga Jesus como rei e Jesus nesse papel de mediação.
Ao mesmo tempo, o autor de Hebreus desenvolve seu argumento sobre a dupla função de Jesus como Filho de Deus e também como o filho de Davi. Jesus, por isso, é o modelo perfeito de rei, porque ele é ao mesmo tempo sacerdote e mediador. E todos os reis a partir de Jesus que vão surgir deveriam ser o que? Antecipações daquilo que em Jesus nós vamos ter na plenitude. Não é à toa que Jesus vem da dinastia de Davi, da família de Davi. Você lê Mateus 1, aquela parte lá, enfadonha da genealogia. Você lê Lucas 2, tem uma genealogia pior ainda. Por que a genealogia está lá? Porque a genealogia liga Jesus aos seus ancestrais. E quem são os ancestrais de Jesus? Este é o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Veja como Jesus vem na sequência de todo o planejamento de aliança que Deus faz. E Davi é essa última ponta antes da vinda de Jesus Cristo. Agora vamos para questões específicas. Por exemplo, as promessas cruciais na aliança davídica. As estipulações da aliança davídica concentram-se em duas promessas. Uma refere-se à linhagem de Davi e outra se refere à localização do ponto central do reino de Davi, que é Jerusalém. Então, dinastia e Jerusalém. Os propósitos de Deus em redimir um povo para si concentram-se nesses dois pontos. Não dá para ver muito aqui, mas quando você chegar em casa, você abre o PDF que você recebeu e você tem aqui a sequência de todos os reis de Israel e todos os reis de Judá. Por estranho que pareça, Israel, que durou menos tempo, teve muito mais reis do que Judá. Então, vamos lá. Saul, primeiro rei, depois vem Davi, depois vem Salomão. A partir de Salomão, com o filho de Salomão, que é Roboão, o reino se parte em duas metades. Ao norte, na zona azul, nós temos o quê? O reino de Israel. E ao sul, nós temos o reino de Judá. Capital do reino do norte, Samaria. Capital do reino do sul, Jerusalém. Dinastia do reino do norte. Uma salada de fruta, não tem dinastia, é um matando o outro, é Game of Thrones na sua plenitude. Agora, no reino de Judá, nós temos o quê? Uma única dinastia, que é a dinastia de Davi. Do começo ao fim, todos são filhos herdeiros de Davi. E aí nós temos o cuidado de Deus nessa questão da linhagem, de uma dinastia contínua. E aonde era a capital do reino de Judá? Jerusalém, de onde os descendentes de Davi exercem o seu governo. Agora, quando e mais para frente, um dia, quem sabe, nós vamos falar sobre a história dos reis de Judá e de Israel, mas se nós analisarmos, por que Israel terminou mais cedo? Por que Israel foi destruída mais cedo? Porque não tinha nenhum rei que temia ao Senhor. Literalmente, todos os reis do reino do norte foram reis classificados como maus, que fizeram mal diante do Senhor. Agora, dentro da dinastia de Davi, na parte esquerda, nós temos, começando com Roboão e terminando com Joaquim, uma sequência de vários reis. Alguns foram considerados bons, em verde. Alguns começaram bem e terminaram mal, que são os vermelhos. E os que são ruins são os pretos, assinalados na cor preta. Então veja que não há uma constância naquilo que Deus esperava da dinastia de Davi. Mas veja só, retomando o versículo 6, quanto a você, Deus fazendo a promessa, a sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. Nós temos um grande problema aqui. Quem consegue adivinhar qual que é o problema com essa promessa? É que em 586, o reino de Judá deixa de existir, destruído pelos babilônicos. O último rei é o rei Joaquim. Quebra-se a sequência dinástica de Davi. Davi
não tem uma sequência eterna na sua dinastia. Aí nós temos um grande problema. Por quê? Porque quem prometeu dar uma dinastia contínua e eterna foi Deus. E o que acontece? A dinastia acaba. Por que isso acontece? Nós vamos chegar lá. A duração da dinastia de Davi contrasta vividamente com a experiência dos reis de Israel ao norte. No reino do norte de Israel, o reino do norte de Israel logrou somente 2 dinastias de certa importância e nenhuma excedeu 100 anos. Deus estava manifestando claramente sua fidelidade única para com Davi. Então, por que há uma salada de frutas no reino do norte? Porque o reino do norte está fora do escopo da aliança que Deus fez com a dinastia de Davi, que é a dinastia do reino do sul. A preservação da linhagem davídica é a demonstração da fidelidade de Deus, mesmo diante da corrupção e idolatria, como nos reinados de Manassés e outros. Deus mantém suas promessas devido à aliança feita com Davi. Então, por mais que nós tivéssemos reis péssimos, Deus insiste em manter uma dinastia para cumprir a sua promessa. Nós temos pontos de refrigério com alguns reis que fizeram muito bem, como o rei Asa, Josias, Josafá, Ezequias. Mas o restante foi tudo rei ruim, mau, idólatra. Mas a despeito dessa desobediência, Deus cumpre com o plano dele, com o trato dele, com o pacto dele. Veja só, 1 Reis 11:32, mas por amor a Davi, ao meu servo Davi, e à cidade de Jerusalém, a qual escolhi dentre todas as tribos de Israel. Quando você lê a parte posterior do Antigo Testamento, uma das expressões teológicas mais carregadas que nós temos é quando Deus fala, por amor de Davi, meu servo. O que isso significa? Que Deus se lembra de Davi e da aliança que ele estabeleceu com Davi. Aquilo que Deus promete, ele sempre cumpre e ele zela para cumprir. Ele fez uma promessa em relação a Davi, em relação a Jerusalém, e é justamente o que ele vai cumprir até o final. Por que você acha que o reino por vir na ressurreição é chamada de Nova Jerusalém? Porque a aliança que Deus estabelece lá com Davi tem extensão para o mundo novo, para a nova criação na ressurreição. O governo de Davi tem extensão para o fim. E no meio nós temos a pessoa de Jesus que cumpre tudo isso. A palavra de certeza a respeito da linhagem de Davi deve ser vista como um todo orgânico com as expressões pactuais anteriores acerca do propósito de Deus de redimir um povo para si. Todas as várias manifestações da aliança, da redenção na Escritura, contém esse aspecto de certeza de realização. Gente, as promessas de Deus e a aliança de Deus são certezas de realização. Por quê? Porque quem garante todo o processo é Deus. Desde Adão, passando por Noé, Abraão, Moisés, chegando por Davi, e mais para frente com Jesus, é Deus que garante o cumprimento de tudo o que Ele fez para nos redimir. Gente, você tem a extensão, já nessas semanas, daquilo que é o plano e a aliança da redenção. Por que Deus fez isso? Para nos salvar, para nos redimir. O que tudo isso tem a ver com a gente? Porque por meio de tudo isso é que nós fomos alcançados pela graça, que não apenas nos salva, mas nos insere nessa aliança. Por isso que no Novo Testamento nós somos chamados de quê? De o novo Israel, do Israel de Deus. Então nós assumimos esse lugar. Vivemos a realização do cumprimento das promessas na pessoa de Jesus Cristo. Agora,
uma pergunta que surge é o seguinte: essa aliança que Deus fez com Davi foi uma aliança condicional ou incondicional? Porque com Abraão, a aliança que Deus faz com Abraão é uma aliança incondicional. Lembra que só Deus passa por meio dos animais fendidos? Mas a aliança com Davi tem um caráter um pouco diferenciado, porque a aliança com Davi, embora seja soberanamente administrado por Deus, conta com a participação na obediência de Davi e dos seus descendentes. Pode-se afirmar que cada uma das alianças de Deus, então, nesse aspecto, tem um aspecto condicional. O propósito de Deus de redimir um povo para si torna certo que essas condições serão atendidas. Mas essa certeza não pode livrar o indivíduo das suas obrigações diante das estipulações da aliança. Ou seja, nós precisamos pensar de forma correta. Não é porque nós somos calvinistas, presbiterianos, essas coisas todas, que a gente acha que Deus fez tudo e eu não tenho que fazer nada. Muito pelo contrário. Deus decreta todas as coisas, inclusive que nós tenhamos que assumir o quê? A nossa responsabilidade. Porque senão não faz sentido Deus ordenar que nós obedeçamos os seus mandamentos. Porque obedecer é responsabilidade de quem? Minha, sua. E Deus decretou que por meio da obediência as promessas se cumprissem e que por meio da desobediência você pudesse ficar até fora do escopo da própria aliança. Então, nós precisamos olhar para esse aspecto da responsabilidade que Davi e os seus descendentes tinham. Davi tinha a promessa dada por Deus. Deus disse para Davi: eu vou estabelecer o reino de vocês para sempre. Agora, quem que tinha que se manter fiel para que essa realidade prometida pudesse ser uma realidade plenamente cumprida? Davi e os seus descendentes. Muitas vezes, as pessoas enxergam a promessa de Deus, ou aquilo que Deus faz, unicamente como algo que somente Deus faz. E nesse sentido, muitas pessoas enxergam que Deus faz uma aliança incondicional com Davi. Por quê? Porque Deus prometeu estabelecer um trono a Davi para sempre, independente das ações e dos descendentes do Davi. Deus não colocou cláusula concessiva ou de condição. Mas a aliança com Davi não é meramente incondicional. Ela tem aspectos condicionais, relacionados à obediência dos reis subsequentes e às suas consequências pessoais, mas a promessa geral de um reino eterno através da linhagem de Davi permanece incondicional. Então, nós podemos analisar assim: o compromisso que Deus faz com Davi é imutável. Entretanto, as responsabilidades que cabem a Davi e aos seus descendentes também são contadas dentro desse compromisso. Por quê? Se a dinastia de Davi, toda ela, tivesse se mantido fiel, Judá não teria caído. Eles teriam alcançado, talvez, o cumprimento pleno daquilo que Deus prometeu. Mas nós sabemos que o ser humano não é assim. Nós não podemos contar com o mérito do ser humano. E essa distinção, essa balança entre o condicional e o incondicional, é importante para a compreensão de como essa aliança é vista como cumprida em Jesus Cristo, o Rei eterno da linhagem de Davi. Então nós precisamos dar um passo agora a mais para entendermos como que Jesus se encaixa nessa história toda. O papel de Jesus Cristo como o descendente último de Davi fala decisivamente a essa questão da condicionalidade da aliança. Então, podemos afirmar, como sendo enfaticamente verdadeiro, que a aliança de Davi dependeu condicionalmente do cumprimento responsável das obrigações da aliança por Jesus Cristo, o descendente de Davi. Então, Deus, Ele não espera que os descendentes de Davi cumpram integralmente aquilo que é
o compromisso da aliança? Deus deixa para o descendente final de Davi, que é o próprio Deus encarnado, cumprir e tornar válida a aliança, mediante a condicionalidade do cumprimento de toda a lei por Jesus Cristo, que é o descendente de Davi. Por isso que é uma declaração teológica importante o fato de que Jesus cumpre toda a lei, que Jesus não pecou, que Jesus foi obediente, porque ele é aquele que assume o papel de toda a dinastia de Davi em se manter fiel, e é nessa fidelidade de Cristo que tudo o que Deus prometeu a Davi se cumpre em Jesus Cristo. Por isso, Jesus satisfez em si mesmo todas as obrigações da aliança. Ele não somente guardou perfeitamente todos os estatutos e ordenanças da lei de Moisés, tal como foi exigido a Davi, ele também levou sobre si o castigo e a condenação que eram merecidos pela descendência de Davi por causa de suas violações da aliança. Lembra que eu falei que o rei, ele é o representante de Deus e o representante para Deus? E com essa dupla função, Cristo morre, assumindo todos os pecados dos seus antepassados, da dinastia de Davi, e ele próprio cumprindo a lei, se tornando no descendente perfeito, no Filho de Deus, no Filho de Davi, que esse sim vai cumprir a questão da perpetuidade e da eternidade que foi, por algum momento, interrompida por causa do pecado dos reis da dinastia de Davi. Então, por que a dinastia de Davi cessa momentaneamente? Porque todo mundo fez o que não era para fazer. Pecou, idolatrou. Mas quando veio o descendente de Davi e ele cumpriu toda a lei, a partir dele e nele, a perpetuidade do governo é assegurada. Por isso que nós chamamos Jesus de Rei. Tá aí. Talvez você nunca entendeu por que você tem que chamar Jesus de Rei. Porque ele de fato é, cumprindo a aliança que Deus estabeleceu com Davi. Então, Jesus é rei de direito e de fato, por linhagem humana, mas também por ele ser o próprio Deus que prometeu e é o próprio Deus que cumpriu. Em Atos 2, 30 a 35, o apóstolo Pedro mostra especificamente que, em virtude de Davi saber que Deus sentaria um dos seus descendentes no seu trono, ele falou da ressurreição do Messias. E de acordo com a abordagem geral do Novo Testamento, Pedro liga a sessão, a parte da ressurreição e da ascensão de Jesus, a mão direita de Deus, como um ato único de exaltação. Deus o ressuscitou, o exaltou à sua mão direita e fez o quê? O fez Senhor e Cristo, Senhor e Messias. Esse ato unificado de exaltação que estabelece Jesus como o Messias prometido, o Rei ungido, o sucessor de Davi. Então o Evangelho encaixa com uma luva nisso, porque o que é o Evangelho? São as boas novas daquilo que Deus fez em Cristo Jesus por meio da sua morte e da sua ressurreição. Jesus morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa salvação e se assentou num lugar de exaltação. Gente, exaltação é uma linguagem real. É você ascender ao trono. A gente viu a pompa da coroação do Charles III. Aquilo é uma exaltação. Uma reafirmação do poder real, por meio de símbolos, por meio da pompa, por meio da riqueza, da coroa, de tudo o que é apresentado. Cristo foi assim exaltado na sua ressurreição e na sua ascensão. E olha só, a linguagem se repete. Cristo está aonde? O nosso credo apostólico vai afirmar o quê? Ele está
sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O que é a direita? A direita bíblica, tá? A direita é um lugar de autoridade, de poder. A direita de Deus quer dizer que Jesus reina em lugar de Deus, em nome dele. Assim como o sacerdócio levítico antecipava o sacerdócio permanente de Jesus Cristo, assim como Moisés e os profetas antecipavam o profeta por excelência, assim também Davi e o seu trono antecipavam o reino benéfico do Messias vindouro. O que nós podemos pensar para a nossa aplicação aqui da aliança davídica? A aliança davídica destaca a fidelidade em Deus em cumprir suas promessas e proporciona segurança e confiança de que Deus é fiel às suas palavras. Gente, Deus prometeu, Deus vai cumprir. Nós não precisamos duvidar. O reino eterno do Messias um dia chegará. E nós faremos parte desse reino. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Quando? Aí é uma outra pergunta muito difícil que eu não sei responder. Mas que ele vai, ele vai. 2. A promessa de um reino eterno através da linhagem de Davi, cumprida em Jesus Cristo, considerando o Messias prometido, garantindo a esperança de um reino eterno. Jesus é o rei, que vem da linhagem de Davi. E 3, a aliança com Davi reforça a importância da fé e da obediência. Deus nos salvou? É verdade. Mas o que demonstra a obra de salvação em nossas vidas? A obediência. Veja, nós temos a narrativa constante da fidelidade de Davi, da infidelidade dos seus descendentes, mas também da fidelidade de Deus, que assegura que o seu povo será totalmente redimido no final. Muitas vezes a despeito dos seus próprios pecados. Eu queria terminar indo para um texto que resume muito bem tudo aquilo que nós falamos hoje, que é a abertura que Paulo faz em sua carta aos Romanos, que é a introdução epistolar mais longa do Novo Testamento e também a mais carregada de símbolos de teologia. Romanos é assim. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Gente, isso daqui é maravilhoso. Nós fazemos parte desse povo. Não somente como integrante, mas também como emissário. Porque qual que é a nossa missão? De nós sairmos para anunciar que Cristo ressuscitou dentre os mortos e que Ele chama dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Essa é a nossa missão até que o Rei retorne. Chamar os quatro cantos desse mundo o mesmo povo que foi escolhido por Deus antes de todas as coisas e que está esperando ser despertado pela nossa pregação do Evangelho, para que no fim de todas as coisas, quando Cristo voltar, nenhum se perca, mas todos sejam chamados a viver essa realidade de pertencermos ao nosso Rei, ao Senhor Jesus Cristo.
E sempre nós fazemos uma ponta para a nossa celebração do culto. O domingo é dia da ressurreição. É o dia em que nós paramos para contemplarmos esse mistério, que é Cristo, que veio conforme o cumprimento das Escrituras, Ele é o Filho de Davi, Ele é o Filho de Deus com poder, ressurreto dentre os mortos. Ele é o nosso Senhor, é o nosso Rei. Que nós sejamos súditos fiéis do Rei verdadeiro, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado. Nós queremos declarar mais uma vez que o Senhor é o nosso Rei, que o Senhor é o Filho de Davi, o Filho de Deus, que cumpre pela sua fidelidade e obediência toda a aliança que o Senhor estabeleceu com o teu servo Davi. E muito obrigado, porque mesmo nós não sendo aquele Israel de forma étnica, o Senhor nos chama e nos enxerta para sermos, pela fé, descendência de Abraão, herdeiros da promessa, e um povo que um dia verá com os olhos, experimentará na plenitude o cumprimento de todas as coisas, quando Jesus, quando o Senhor de toda a glória retornar para, aí sim, nós contigo estarmos para sempre. Reaviva a esperança disso em nossos corações e que isso possa transparecer nas nossas celebrações, na nossa rotina no mundo, na nossa vida em missão. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.